Boa noite a todos. Que o Cristo, nosso Mestre de amor, nos ampare e que nos guie pelos caminhos da vida. Nas quartas-feiras anteriores, nossos expositores falaram sobre os seguintes temas: diferentes ordens dos espíritos, terceira ordem, espíritos imperfeitos, a segunda ordem, bons espíritos, primeira ordem, espíritos puros. E hoje damos sequências em O Livro dos Espíritos, a segunda parte, no capítulo 1 dos Espíritos, questões 114 a 127, progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Deus teria criado uns bons e outros maus? Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Podem os espíritos degenerar? Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem? Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e o outro do mal? Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Os espíritos que seguirão o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Esses são alguns dos questionamentos que Allan Kardec faz para os espíritos sobre a progressão dos espíritos. De acordo com instruções dos espíritos, os espíritos foram criados por Deus. A sua origem ainda nos é desconhecida. Só compreenderemos a origem da criação com a evolução. Não temos ainda inteligência para a sua compreensão, da mesma forma que não compreendemos ainda a Deus. Sabemos apenas que foram criados simples e ignorantes, porém sujeitos ao progresso. A sua essência difere de tudo o que conhecemos por matéria. Nesse sentido, dizemos que são imateriais. O progresso atual é resultado das experiências realizadas nos diversos reinos da natureza, mineral, vegetal e animal. O mundo espiritual é o mundo verdadeiro. O mundo material é o mundo dos efeitos apenas. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. A ordem inferior dos espíritos imperfeitos para a ordem de espíritos bons ou espíritos puros. Esse melhoramento acontece de acordo com a sua vontade, a vontade do espírito. E por que vontade? Porque a vontade é o pensamento chegado a um certo grau de energia e tornado força nutriz. O que é nutriz? Força que impulsiona, que faz mover ou ocasiona movimento. Então, o que movimenta o espírito é a vontade. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem ciência, sem conhecimento do bem e do mal. Porém,
com igual aptidão para adquirirem tudo, conhecerem com o tempo. Ignorantes aqui não é de maldade, e sim de ignorar o conhecimento, de não saber. Deu a cada espírito uma missão, com o fim de esclarecê-los e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Progressivamente quer dizer que vamos gradualmente, aos poucos, devagar, atingir a perfeição. A evolução não dá saltos. Nesta perfeição é que nós, espíritos, encontraremos a pura e eterna felicidade. Somente conheceremos a verdadeira felicidade evoluindo, progredindo, nos melhorando. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi destinada, e essa meta é a perfeição. Outros só a suportam, lamentando, murmurando, e assim, por sua culpa, por culpa do próprio espírito, permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade. Somos muito rebeldes, não aceitamos os desígnios de Deus. Diante da dor, sucumbimos, vendo a dor somente como castigo. Não conseguimos ver a dor como algo bom, nada mais do que um ajuste necessário à compreensão da lei de Deus. Quando eu sofro, estou me ajustando. Os espíritos, na sua origem, se assemelhariam a crianças rebeldes, ignorantes e sem experiência. Mas, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam ao percorrer as diferentes fases da vida, a criança rebelde permanece ignorante e imperfeita, sem menor ou maior aproveitamento, dependendo da sua docilidade. Algumas crianças são dóceis, aprendem mais rápido e com facilidade, porquanto outras é mais difíceis e têm mais dificuldades de aprender, rebeldes. Mas a vida do homem tem fim, enquanto as dos espíritos se estende ao infinito. Porém, os espíritos não ficarão perpetuamente nas classes inferiores. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar, porque um Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. A cada dia, Deus dá uma nova oportunidade para nós, para o recomeço. Jamais nos deixa abandonado à própria sorte. O aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio labor, da boa vontade em adquirir as qualidades que lhe faltam. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição. Chegarão mais ou menos rápido, segundo o seu desejo e a submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil se instrui mais depressa do que outra rebelde. Os espíritos não podem degenerar, perder qualidades ou virtudes conquistadas. À medida que avançam os espíritos, compreendo que afasta da perfeição. Quando o espírito conclui sua prova, adquiriu o conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar, recuar. Para cada nova existência, traz o que ganhou em inteligência e em moralidade nas suas experiências pretéritas, assim como as imperfeições de que ainda não superou. Não perde jamais uma vitória alcançada, um vício vencido jamais lhe será problema. Os espíritos não degeneram. Quando
o espírito empregou mal uma existência, isto é, quando nenhum progresso realizou na senda do bem, essa existência lhe resulta sem proveitos. Ele tem que recomeçar em condições mais ou menos penosas. Se não aproveitamos a nossa existência, perdemos a oportunidade abençoada e a nossa consciência vai nos cobrar. Somos responsáveis pelos nossos atos, pelo bem e mal que fazemos ou deixamos de fazer. Teremos que nos ajustar perante a lei divina. É indeterminado o número de existência. Depende da vontade do espírito reduzir esse número, trabalhando ativamente pelo seu progresso moral. Os espíritos necessitam das provas que devem sofrer até chegar à primeira ordem, pois se eles tiverem sido criados perfeitos, não teriam o merecimento para desfrutar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária às suas personalidades. E a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Como na vida social, todos os homens podem perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os alunos não são professores mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual existe ainda diferença. De que a primeira, a vida social, é ilimitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus. Enquanto a segunda, a vida espiritual, é indefinida e deixa a cada um de nós a possibilidade de se elevar ao grau supremo de espíritos puros. Os espíritos não passam pela fieira do mal para chegar ao bem, mas sim pelo da ignorância. Ignoram o conhecimento. Durante longos períodos, o espírito encarnado é submetido à influência exclusiva dos instintos de conservação. Pouco a pouco, esses instintos se transformam em instintos inteligentes. Gradualmente, a inteligência domina os instintos. Seguir o caminho do bem ou do mal é uma escolha do espírito. Cada um tem o seu livre arbítrio. A todo momento fazemos escolhas. Sempre temos dois caminhos, o bem, o mal. Qual o caminho que vamos seguir é uma escolha nossa. O livre-arbítrio. Ninguém pode escolher o caminho por nós. Mesmo quando nós somos influenciados pelos outros, a escolha final sempre é nossa. Não devemos culpar o outro pelas escolhas equivocadas que fazemos. Deus não os criou maus. Criou aptos para o bem quanto para o mal. O que são maus, assim se tornaram pela própria vontade. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que ele cede em virtudes da sua livre vontade. As influências que se exercem sobre eles
vem tanto dos bons espíritos, quanto dos espíritos imperfeitos, encarnados e desencarnados. Dos bons, para ele escolher em fazer o bem, objetivando a felicidade, tanto para si quanto para os seus semelhantes. E dos espíritos imperfeitos, que procurarão envolvê-los, dominá-lo, ficarão felizes quando o fazerem sucumbir. Basta o esforço e a vontade do espírito, que elevando seus pensamentos, seus sentimentos para o caminho do bem, mudando sua sintonia, para os que queiram mal se afastem. Podemos dizer que a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Havendo espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, por certo, haverão graduações entre os dois extremos e consiste a grande maioria. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros, mas as eternidades lhes serão muito longas para eles. Por essa expressão, as eternidades, devemos entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade, da duração dos seus sofrimentos, cujo termo, limite, não lhes é dado ver. Essa ideia se renova a todas as provas às quais sucumbem. Quando chegam a espíritos perfeitos, depois de passarem pelo mal, têm o mesmo mérito que os outros aos olhos de Deus, pois ele contempla os extraviados com o mesmo olhar que os ama a todos. Eles são chamados maus porque sucumbiram, porém antes não eram mais que simples espíritos. São criados iguais quanto às faculdades intelectuais. Não sabendo de onde vem, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Não podendo, numa só existência, adquirir todas as qualidades morais e intelectuais, ele chega a essa aquisição por meio de uma série de existência. Em cada uma dá alguns passos para frente, na senda do progresso, e se liberta de algumas imperfeições. Os que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, não estão menos obrigados em adquirir a experiência e os conhecimentos necessários para atingir a perfeição. Jesus falava por parábolas para que o povo da sua época pudesse compreender. Vamos relembrar a parábola da ovelha perdida. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 4 a 7, Jesus coloca a seguinte pergunta aos discípulos e ao povo que o ouviam: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até que venha a achá-la? E achando, coloca-a sobre os ombros e, chegando a casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos
que não necessitaram de arrependimento. A parábola, ela mostra claramente que o Pai, infinitamente justo e bom, espera por todos nós. E para isso nos dá oportunidades. A cada reencarnação, uma nova chance de refazer o que ficou pelo caminho, desfazer nós e transformá-los em laços de afeto e de amor. Aprender com os erros e transformá-los em acerto. A lei divina é justa e misericordiosa e não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que seja ela. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, itens 20 e 21, é claro afirmar que o homem sofre as consequências de suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha efeitos dolorosos. A severidade desses efeitos é proporcional à gravidade da falta. A duração deles para qualquer falta é indeterminado, pois fica subordinado ao arrependimento e ao seu retorno ao bem. É necessário também a reparação à infração à lei de Deus. É por isso que nós nos vemos submetidos a novas provas, nas quais podemos sempre, pela nossa vontade de fazer o bem, reparar o mal anteriormente praticado. Não basta querer modificar-se. É imprescindível que haja vontade real e firme decisão, e não mais abandonar o rebanho. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Jesus. Muito obrigada e boa noite.